ou numa casa, saudar eles com a minha paz. Se tiver alguém naquela casa que é digno da minha paz, repousará minha paz sobre eles. Porém, se ninguém vos receber e não for digno, a sair daquela cidade, ou daquele país, ou daquela casa, ou daquela família, sacudi o pó dos vossos pés, que apegou na vossa sandália e no vosso pé, contra aquela casa, como testemunho contra ela. Porque no dia da vinda do Filho do Homem, haverá menos rigor para o povo da cidade de Sodoma e de Gomorra, de que para aquele povo, para aquela cidade, para aquela nação e para aquela gente. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus quis dizer assim, que os apóstolos seriam designados para pregar para o povo judeu até a morte dele, né? E depois da morte dele, ele seria liberado para pregar todo o povo, todas as tribos, todas as nações e todas as línguas. Então o Senhor Jesus diz: eis que eu vos dou poder para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar qualquer tipo de enfermidade e para ressuscitar os mortos. E advertir o povo que vós pregai que está próximo ao reino do céu. Quer dizer, está próximo que separaria o tempo da lei com o tempo da graça. Porque após o Senhor Jesus expirar no madeiro, ali, irmão, acabou o tempo da lei que governava pela lei e começou o reino do Senhor Jesus, que é pela graça. Por isso, irmãos, que ele diz os apóstolos, ali em 28 de São Mateus, que ali já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Irmão, vê que aí ele não falou sobre o povo judeu, a toda criatura. Tudo aquele que crer, independente de raça, língua, igreja, e for batizado, será salvo. Porém, quem não crê, será condenado. Então, irmãos, ninguém ainda está condenado ainda. Mas se alguém, ele partir desta vida terrena, sem reconhecer o Senhor Jesus como seu pastor, e aceitar ele, e crer nele, e for batizado, estará sujeito ao juízo, ao julgamento. Porque diz ali, será condenado. Ainda não está, mas será condenado. Né? E então, irmão, o Senhor Jesus dessas autoridades, não só para os apóstolos, mas ali, em 28 de São Mateus, essas autoridades, para todos aqueles que se sentiam enviados, confirmados por Deus, e pregam o Evangelho segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Não segundo esse Evangelho que eles pregam aí, irmão, que mistura a graça do Senhor Jesus com lei, impõe carga pesada em cima daqueles que crêem, de maneira que o homem fica vinculado com o Senhor Jesus e fica vinculado com a lei judaica. Mas pode ver que os apóstolos, o Senhor Jesus mandou pregar para o judeu, mas os discípulos, e depois da sua morte, ele mandou pregar para todas as nações. Não pode ver ali em 7 de Apocalipse, que está escrito que ali, irmãos, tinha a multidão que ninguém podia contar, de todas as tribos e nações e línguas. E o anjo perguntou para João: quem são estes e de onde eles vieram? E João falou para o anjo: Senhor, tu sabes. E qual foi a resposta do anjo? Esses são todos aqueles que lavaram os seus vestidos e avejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles têm o direito de estar de pé diante do trono de Deus, com palmas de hino de louvor, e cantar o hino que ainda não foi cantado. Então, irmãos, nessa leitura que nós fazemos hoje, o Senhor Jesus estende ainda um pouco. Ele diz ali, irmãos, que
sobre os passarinhos, que vende-se os passarinhos por um determinado valor daquele tempo, né? Mas ele disse para os apóstolos, né? Mas vós valeis muito mais do que esses passarinhos. No entanto, os passarinhos, nenhum deles morre se não for chegada a sua hora, a vontade do meu Pai que está no céu. Então, vamos ver, irmão. Depois ele diz ali, naquele dia, o pai que não é crente entregará o filho que é crente, o filho que não é crente entregará o pai que não é crente, a filha que não é crente entregará a mãe que não é crente, a mãe que não é crente entregará a filha que não é crente, a sogra entregará a nora que não é crente, e a nora entregará a sogra que não é crente. De modo que os inimigos do homem, irmão, será da sua própria casa. Entendeu? Então, irmão, o Senhor Jesus diz assim, porque eu vos envio como ovelha no meio de muitos lobos. Irmãos, imaginem, irmão, o perigo que nós vemos na terra. O Senhor Jesus nos enviou, irmão, como ovelha no meio dos lobos. Irmão, imagine que a ovelha não tem nenhum tipo de defesa contra o lobo. O lobo vem e agarra a ovelha, estrangula ela e mata. Assim, irmão, espiritualmente, é nós se o Senhor Jesus não estiver na nossa vida. Porque diz ali, o pai entregará à morte o seu filho, e o filho o seu pai, a mãe é sua filha, a filha é sua mãe, a nora é sua sogra, a sogra é sua mãe. E seria odiado de todos por causa do meu nome. E vos levará diante dos reis e das autoridades para servir para eles de testemunho. E vós sereis minha testemunha até o confim da terra. Mas se vós perseguir numa cidade, escondei em outra cidade. Porque eu vos digo que não chegará até o fim sem antes ter voltado o reino de Deus. Então, irmãos, isso tudo, irmão, é espiritualmente falando. Isso não é materialmente, não. E espiritualmente, irmão, não tem como fazer curso, não tem como formar, porque o Senhor Jesus diz ali, não premeditei aquilo que vão dizer diante dos reis, diante das autoridades e diante do mundo. Por quê? Naquele momento, quem vos falará na vossa boca não é vós mesmo, mas é o Espírito do meu Pai que está no céu, que vos dará palavras, de maneira que ninguém poderá vos resistir, irmão, como foi prova ali de Estevão, que foi o primeiro mártir da fé cristã. Estevão era, segundo consta ali, irmãos, em 6 de Atos dos Apóstolos, ele foi constituído pelo Espírito Santo diácono para, irmãos, socorrer as viúvas, os pobres e os necessitados. Mas, irmão, Deus mostrou, através dos apóstolos, dos discípulos, o poder que tem um servo de Deus quando Deus o envia em alguma missão de pregação, irmão. O Senhor, irmão, quando o Senhor estava aqui na terra no seu ministério, ele levou Pedro, João e Tiago lá no monte, e quando ele estava lá no monte, que eles foram adorar a Deus,